Rei Asa, o rei que perdeu sua confiança em Deus. Essa história ela está registrada em 2 Crônicas 14:16 e em 1 Reis, capítulo 15. Asa era filho de Abias, neto de Roboão. Ele era descendente direto da dinastia davídica. Asa foi o terceiro rei de Judá após a divisão das tribos. Quando Salomão morreu, Israel foi dividido. Jeroboão, filho de Nebate, volta do Egito e reina sobre as 10 tribos, reino do norte, Israel. E Roboão, filho de Salomão, reina sobre 2 tribos, o reino do sul, Judá. Ele era jovem quando começou a reinar. No seu sangue havia herança de reis poderosos, mas também a sombra de decisões erradas que haviam enfraquecido Judá. Nesse período, Jerusalém estava cercada por altares estranhos, deuses pagãos, entre outras abominações contra o Senhor. Quando ele começa a reinar, Deus permite que a terra fique em paz por 10 anos. Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor. O primeiro desafio para esse jovem rei foi encarar o que restava da fé do seu povo. Judá estava longe de ser um reino fiel ao Senhor. Diante desse confronto, ele retirou todos os altares dos deuses pagãos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. A partir deste momento, mandou que todo o povo buscasse ao Senhor, ao Deus de seus pais, e que obedecesse à lei e ao mandamento. Asa não se conformou em ver toda aquela situação de idolatria e abandono ao Deus de Israel. Ele teve que lutar até mesmo contra os da sua própria casa. Sua avó Maaca, filha de Abisalão, também havia erguido um altar de idolatria a deuses pagãos. Asa também construiu cidades fortificadas em Judá. Durante este período não houve guerras contra ele naqueles anos. O Senhor havia lhe dado descanso. Asa não era ingênuo. Sabia que outros reinos estavam de olho em Judá e que poderiam atacar. Ele tinha um exército de 300.000 homens de Judá e 280.000 homens de Benjamim. Foi em uma certa ocasião que um rei etíope chamado Zerá saiu para atacá-lo com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros. Era um número absurdo, uma força esmagadora que parecia engolir tudo pelo caminho. Os homens de Judá eram treinados, sua cidade era fortificada. Mas como se preparar para algo tão grande? Mas Asa não se deixou abalar. Sabia que sua força e refúgio não estava no exército e nem nas muralhas da cidade, mas sim no Senhor. Então, em um gesto de humilhação, o rei clama ao Deus dos céus, dizendo: ó Senhor, só Tu podes dar auxílio tanto ao poderoso como ao fraco. Senhor nosso Deus, ajuda-nos, porque em Ti confiamos e viemos no Teu nome contra esta multidão. Ó Senhor, Tu és nosso Deus, que o homem não prevaleça contra Ti. Diante desse clamor, o Senhor derrotou o exército etíope. Eles venceram uma guerra impossível pela força do Deus Todo-Poderoso. Nesse momento, Azarias, filho de Obed, diz ao rei Asa: ouve-me, Asa, e todos de Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto estás com ele. Se o buscardes, os acharei, ou achareis. Mas se o deixardes, ele os deixará. Asa entendeu aquela mensagem. Não bastava quebrar ídolos, afastar deuses falsos ou vencer batalhas impossíveis. A mudança precisava ser contínua, não desfalecer em nenhum momento. Os anos se passaram. Houve mais tempos de paz, mas é no período de paz que precisamos também estar em alerta. É quando as tentações sussurram baixinhos no nosso ouvido. Veio então um novo desafio. No 36º ano do reinado de Asa, o rei de Israel, Baasa, atacou Judá.
fortificando uma cidade bem próxima chamada Ramá. Esta cidade exerceria controle total das rotas comerciais de Judá. Asa precisava agir, mas dessa vez foi diferente. Em vez de clamar ao Senhor, como fez na guerra contra os etíopes, ele preferiu olhar para suas riquezas, que serviriam para resolver todo aquele problema, sem derramamento de sangue. Sendo assim, ele enviou mensageiros para o rei da Síria, Ben-Hadad, pedindo que rompesse com Baasa, rei de Israel, e fizesse uma aliança com ele. O rei da Síria aceitou, atacou Israel e Baasa fugiu. Tudo parecia perfeito. O rei que venceu seu inimigo sem ao menos levantar uma espada. Entretanto, Anani, o profeta, veio falar com Asa sobre a sua atitude, dizendo: o exército do rei da Síria escapou da tua mão porque confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus. Os etíopes e os líbios não tinham grande exército, muitíssimo carros e cavalheiros, mas tu confiaste no Senhor e ele os entregou nas tuas mãos. Porque os olhos do Senhor passam por toda a terra, para que ele se mostre forte para com aqueles cujo coração é íntegro para com ele. Procedeste loucamente nisto, pois agora haverá guerras contra ti. Asa ficou furioso, lançando Anani na prisão. Em sua cabeça passava a ideia da prepotência do profeta, de questionar sua decisão. Mas, na verdade, Asa não conseguia reconhecer seu erro. Preferiu resolver o problema pelos seus próprios meios do que permanecer com sua confiança em Deus. Algo havia mudado em Asa. O mesmo rei que havia removido a idolatria, lutado junto com o Senhor na batalha, agora se recusava a ouvir a correção, afastando-se de Deus. O tempo pesava sobre seus ombros e seu coração, que um dia havia confiado em Deus para vencer um exército inimaginável, agora se apoiava em sua própria força. No 39º ano de seu reinado, ele é acometido por uma grave enfermidade nos pés. Todos os médicos do reino foram chamados, mas nada resolveu. E mesmo em meio a essa batalha silenciosa, Asa não buscou o Senhor, não orou, não clamou como havia feito no passado, confiando assim somente nos seus meios. Seu tempo chegou. O rei que começou com tanta fé, orações, clamores, que venceu batalhas impossíveis, já não era o mesmo. Descansou, mas não voltou a confiar plenamente no Senhor. Asa é um exemplo para todos nós de como é fácil nos afastarmos do Senhor. Asa começou o seu reinado com um forte compromisso com Deus, mas, com o passar dos anos, sua dedicação e sua confiança diminuíram. Shalom.